Vamos iniciar aqui o nosso treinamento, né? Hoje vamos falar sobre PROC-V, que é uma das principais funções utilizada aí no Excel. E para início de conversas, vamos abrir o nosso arquivo aí. Se você não baixou o arquivo está compactado, você vai perceber que tem algumas pastas nele. Então vamos começar pelo todo problema é uma chance de aprendizado. Vou abrir ele aqui. Todo problema é uma chance de aprendizado. Se você não conseguiu ainda, eu mandei um arquivo em RAR no grupo e ali você tem aproximadamente 8 arquivos e vamos utilizar o arquivo todo problema é uma chance de aprendizado. Vou compartilhar aqui com vocês. Todo arquivo é uma chance de aprendizado. Foco na tela. E o que é isso aqui? Todo problema é uma chance de aprendizado. Essa aula aqui partiu de uma dúvida que a gente tinha. Um aluno meu tinha, ele era gestor de farmácia. E aí ele tinha que bater o CNPJ de algumas filiais. E o que estava acontecendo? Ele recepcionava essas bases e automaticamente ele tinha que completar isso com um relatório que ele puxava do sistema. Levando isso em consideração, ele tinha que saber quais CNPJs eram correspondentes, que estavam junto com a base que ele tirava do sistema e as bases que ele recepcionava ali por e-mail. Bem, nós temos um caso aqui muito parecido. E aí a gente vai se deparar com um problema que ele também se deparou, que quando ele utilizou o PROC-V, ele não encontrou os CNPJs. Mas será que ele fez o PROC-V certo? Será que ele utilizou essa função de maneira correta? É isso que a gente vai discutir nessa nossa primeira aba aqui. Bem, se você vai ver, eu tenho duas planilhas aqui, ó. Tenho a planilha 1 e tenho a planilha 1, 2. Eu vou renomear elas para ficar mais fácil. Eu vou chamar aqui de filial, a planilha 1. Vou chamar de filial. E a outra planilha eu vou chamar de sistema. Uma planilha você pode renomear como filial e a outra planilha você vai renomear ela como sistema. Levando isso em consideração, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o PROC-V. Na coluna D, a gente vai iniciar aqui a nossa fórmula. Que é basicamente, você vai colocar igual PROC-V igual PROC-V, que é o valor procurado. Ele vai me pedir primeiro argumento. Lembra que a gente quer comparar o CNPJ que está no sistema com o CNPJ que está na filial? É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, na coluna D, você vai colocar um igual PROC-V, vai vir aqui até CNPJ, chegando em CNPJ, vai dar um ponto e vírgula, e aí ele vai perguntar, matriz da tabela. Basicamente, eu quero comparar esse CNPJ com os CNPJs que estão na minha planilha de filial, que é a minha matriz da tabela, porque eu quero saber se esse CNPJ ele é existente na outra planilha. Então, você vai escrever aqui, ó, PROC-V, depois ponto e vírgula, vai clicar aqui em filial, vai clicar aqui no B, e você vai selecionar aqui todos os seus dados, né? Sua coluna de CNPJ, vai dar um ponto e vírgula, e vai adicionar o número 1. Porque como a gente está trabalhando apenas com uma coluna, você pode colocar o número 1 aí. Ponto e vírgula 0. Pode fechar. Dá um Enter. O que aconteceu aqui? Ele me deu um ND. E ND significa que ele não encontrou. Vou aplicar para as demais. E aí você vai perceber que nenhum realmente ele encontrou. Então temos um problema grave aqui. Porque como eu tenho uma base que é quase semelhante, eu não encontrei nenhum desses valores. Se a gente voltar aqui em filial, a gente vai perceber que eu tenho aqui, ó, Litoral Locadora LTDA. Começando aqui com 028. Volto aqui para sistema. Eu tenho a mesma descrição de empresa. Então, por que eu não consegui localizar esse valor aqui de PROC-V na minha outra de CNPJ?
Basicamente porque eles não estão no mesmo formato. A gente vai perceber que esse CNPJ aqui, quando eu clico, ele tem aqui uma setinha verde no canto direito. Vou dar um zoom aqui. Você vai perceber que aqui está meio esverdeado. E aí o que acontece? Esse esverdeado indica que ele quer converter esses valores para um valor numérico. Então eu posso fazer isso. Vou selecionar minha coluna e vou vir aqui nesse ponto de sinalização aqui e vou colocar tudo como número. Converti em número e você vai perceber que o meu PROC-V ele funcionou. Vou trocar aqui o formato de número para um formato de texto. Vou vir aqui em página inicial, vou vir em texto, vou colocar aqui número. Texto, 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 texto. Formatei como texto. Se eu clicar aqui na fórmula, dei 2 cliques, você vai perceber que eu tenho um número mais abrangente do que simplesmente essa conotação que ele está me dando aqui. Porque ele simplificou esse valor. Então, se você dá 2 cliques, você vai ver o número que ele tem inteiro. Você vai perceber que esse número ele é correspondente ao número que eu tenho na outra planilha de filial. Só que essa planilha de filial ele tem o quê? Um 0, um 2, um ponto, um 8, um 2, um ponto, 446 barra 001. Vou dar um zoom aqui. E aí a gente vai perceber que existe uma máscara. Perceba que tem uma máscara. O número real está na minha barra de fórmula, aqui em cima. Aqui eu tenho uma máscara de formatação. Então, quer dizer que esse número, ele não é esse número com barra. Imagine que é apenas algo mascarado. E no nosso caso aqui, a gente vai tentar converter esses dois números para o mesmo número. Um número que tenha barras. Então, eu vou retornar aqui para sistemas. E aí eu já sei, por meio do meu PROC-V, que tudo que eu tenho aqui, eu tenho lá. Eu tenho na outra planilha. Mas aqui, ele está num formato meio que confuso. Então, vamos deixar num formato mais adequado, que seria um formato realmente aí de CNPJ. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar aqui esse PROC-V. Vou dar um excluir. Vou inserir aqui mais uma coluna, né? Clicar no C, botão direito, inserir. Vou escrever aqui, ó, CNPJ formatado. CNPJ formatado. CNPJ formatado, eu vou simplesmente começar a aplicar aqui algumas regras para deixar esse número no formato adequado aí de um CNPJ. Vamos converter. E aí a primeira coisa que a gente vai saber é que um CNPJ ele tem ali 14 dígitos. Então, vamos clicar aqui na coluna A e vamos escrever aqui, ó, num caractere. Um caractere é uma função que conta quantos caracteres eu tenho na minha fórmula. Então, vou dar um igual num caractere. Vou clicar aqui no B1, no B2, vou dar um Enter. Perceba que ele me retornou aqui o número 13. Vou aplicar por os demais. E aí eu tenho 13, 13, 14, 14, 13, 13, vou descendo. Só o que acontece? Quando eu converti esse valor aqui para um valor de texto, para um valor de número, ele perdeu um zero, que seria o zero da frente. Na verdade, a formatação desse número, ele vinha 0, 2 e assim por diante. Mas aí ele perdeu esse número. E aí o que acontece? Você vai perceber que os que tem 12 caracteres, que nem esse aqui, ele tinha 2 zeros na frente. Então, para a gente deixar no formato realmente do CNPJ, a gente tem que criar uma função que acrescente esses zeros para aqueles que tem 12 caracteres vai acrescentar 2, o que tem 13 vai acrescentar 1. E o que tem 14 vai manter o que realmente tem. Por quê? Porque a gente quer deixar no formato de CNPJ. Tá tranquilo? Tô indo rápido demais? Dá para entender? Não? Tranquilo, então. Vamos prosseguir aqui.
Dando sequência aqui, né? Dando sequência no CNPJ formatado, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar uma função chamada igual repete. Essa função ela vai basicamente repetir aí o número de vezes um determinado número. Então o texto que eu quero repetir é o 0. Só que eu quero repetir o 0 quantas vezes? Eu quero repetir o 0 a quantidade de vezes que eu possa satisfazer a condição que o meu CNPJ tenha 14 dígitos. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o número 14 menos a quantidade que ele tem. Então, nesse caso, que dá 13, vai ser 14 menos 13, que vai ser 1. Então, ele vai repetir o 0 uma vez. Quando for o 12, ele vai repetir duas vezes. Vou dar aqui, vou aplicar aqui a fórmula. Acrescentei aqui o número de vezes. Faltou. Vou dar um enter. Congelou. Aí. Vou digitar aqui a função novamente, que parece que deu uma congelada aqui na interface. Deixa eu excluir essa coluna, que talvez pode ser a formatação da coluna. Então vou acrescentar aqui novamente. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar CNPJ formatado, vou colocar igual repete. Vamos repetir o texto 0, ponto e vírgula, número de vezes 14 menos 13. Vou fechar e vou dar um enter. Agora sim. Agora sim ele destravou e ele me retornou aqui o número 0. Dá um enter. E aí repetiu uma vez o 0. Vou aplicar para todos. E aí a gente vai vendo que quando foi o número 14, ele repetiu nenhuma vez. E quando foi o número 13, ele repetiu uma vez. Isso aqui... Seja bem-vindo, Euler. Tamo junto aí, na aula aí. Tô te ouvindo, tá chiado, mas eu tô te ouvindo. Tudo no treino aí, mano, mas igual acompanha aí, beleza? Tranquilo. Né, a gente tá estudando hoje aqui PROC-V. Procura valor aí na vertical. Então, retomando aqui o raciocínio, a gente tem aqui um CNPJ que ele tem que ter 14 números. Só que ele tem apenas 13, então a gente tem que formatar esse CNPJ. Aqui eu já fiz a minha função chamada repete. Essa função, ele vai repetir aqui 14 menos a quantidade de caracteres que eu tenho, então ele vai repetir apenas uma vez. Isso eu vou concatenar essa função com o valor do CNPJ, porque eu vou unificar com os zeros que estão faltando no meu CNPJ, para ele se tornar um CNPJ de 14 dígitos. Vou dar um enter aqui e você vai perceber agora que eu tenho o meu CNPJ de maneira já mais explícita. Eu consigo enxergar aqui o CNPJ com os zeros acrescidos. Feito isso, né, que eu tenho o CNPJ formatado, eu vou começar a trabalhar com funções de texto para deixar esse CNPJ no mesmo formato que eu tenho aqui. Eu tenho aqui dois números, ponto, três números, barra, mil invertido, traço 34. Então, retornando para cá, a gente vai acrescentar aqui mais uma coluna, e aí a gente vai começar a criar essa função. Primeiro, a função me diz o quê? Que eu tenho dois números da esquerda para depois eu acrescentar um ponto. Então, eu vou colocar aqui igual direita. Coloquei igual direita. Vou colocar aqui qual que é o meu texto, que é essa função, que é uma função de extração, ponto e vírgula, e vou colocar o número 2. Então, na verdade é a esquerda, né? Direita é para o outro lado. Vamos começar com a esquerda. 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 Você vai perceber que ele extraiu o 0 e o 2. Isso aqui eu vou unificar com um ponto. Então,
abre aspas, coloco um ponto e dou um Enter. E aí você vai ver que o nosso CNPJ ele começou a criar uma forma. Então 02 ponto, depois ele vem mais 3 números. Então vamos adicionar esses 3 números. Como? Você vai colocar aqui extração de texto agora. Nessa extração de texto, você vai escolher o mesmo texto, só que eu vou iniciar minha extração de texto a partir do dígito 3. Por quê? Porque nessa nossa primeira função nós já extraímos 2 dígitos. Nós queremos agora extrair o dígito 8, 2 e 8. Então eu vou começar pelo dígito 3. Seja bem-vindo aí, Igor. Tudo bom? Tá atrasado, né? Vamos dar sequência aqui, ó. Extração de textos. Então eu tenho C2, coloquei o número 3 e quero extrair 3 caracteres. Por quê? Lembra? Eu passei aqui a função, né? C2. Tem que concatenar. C2, que é o CNPJ. Do CNPJ, eu vou começar a extrair por meio da terceira posição, que é o número 8, né? A gente contou 0, 2 e 8. Então, a partir do 8, eu vou extrair 3 dígitos. Eu vou extrair o 8, o 2 e o 8. Essa aqui é a nossa função. Então, é uma função de posicionamento de texto. Vou dar um Enter e você vai perceber que realmente ele extraiu 02 concatenado com ponto, concatenado com 8, 2.8. Para continuar, para ficar nesse formato, a gente também tem que extrair o 4, o 4 e o 6. Então, vamos lá. Continuar a nossa função. Vamos colocar de novo E comercial, que vai unificar com o nosso ponto novamente. E comercial de novo, para colocar outra função. E a nossa função vai ser extração de texto novamente. Extração de texto. Pergunta, onde eu vou extrair esse texto? Vou extrair esse texto aqui no meu CNPJ formatado. Vou dar um ponto vírgula. Qual que é a posição inicial? Lembra que a gente quer extrair o 4, 4 e o 6? Então a gente vai contar. Qual que é a posição inicial do 4, 4, 6? Então, basicamente, se eu tenho aqui, eu tenho 0 é 1, 2 é 2, o 8 é 3, o 2 é 4, esse é o 5, esse 4 é o sétimo. Esse 4 é a sétima posição. Então, vou colocar aqui o número 7. Vou dar um ponto e vírgula e vou colocar 3, porque eu quero extrair a partir da sétima posição mais 3 caracteres, que seria o 4, 4, 6. Vou fechar, vou dar o Enter, e aí a gente já tem mais um, conseguiu extrair mais um pedaço aí do CNPJ e já trazendo na formatação correta. Vamos dar continuidade, mais uma vez. Concatena, abre aspas, ponto. E aí a gente vai concatenar com o quê? Novamente extração de texto. Só que nesse caso acho que não é ponto, né? É barra, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. É barra, né? Então a gente vai adicionar essa barra aqui, ó. Contra barra e o 1000 ao contrário. Para quem não sabe, esse 1000 ao contrário significa que é o quê? A matriz, né? Então, se você tem esse 1000 ao contrário de qualquer empresa, você está referenciando a matriz daquela empresa. Se você tiver 1001, você quer dizer que é a primeira filial. Se tiver 1002, quer dizer que é a terceira, é a segunda filial e assim por diante, né? Então você é um toque aí que eu tô dando aí para vocês nesse sentido. Então vamos continuar aqui. Alguma dúvida até o momento? Difícil essa função? É um pouquinho trabalhosa, eu acho. O que vocês acham aí? Ver se vocês estão me ouvindo. Pelo menos o Gustavo chamou aqui no chat aqui, ó. Falou sim. E a Cíntia tá aqui do meu lado, então eu sei que ela tá aprendendo também, né? Pelo menos deveria. Vamos embora então. A extração de texto. Vou concatenar novamente. Vou aplicar aqui a barra invertida.
Vou concatenar com o quê? Como eu sei que tudo tem 1000 ali, é só eu colocar o 1000 aqui também. Então vou concatenar com 1000, ponto e vírgula, e vou colocar aqui. Beleza, Gu, tá acompanhando aí. Vamos continuar aqui, vou colocar direita. E esse direita, na verdade, é um tracinho, né? Vamos colocar o tracinho. E agora vamos colocar o direita. Direita, o mesmo texto, ponto e vírgula, 2. Que ele vai escolher o texto e vai da direita para a esquerda extrair dois componentes. Vou dar um Enter. E agora eu tenho o que? Basicamente todo o meu CNPJ formatado e extraído. Vou aplicar para cá. Demais. E aí você tem o seu CNPJ aqui formatado, acrescido também dos zeros que estavam faltando, bem no formato aí adequado aí para o padrão, né, de CNPJ. A mesma coisa eu vou fazer para cá. Porque o que acontece? Aqui eu acabei de formatar esse CNPJ, porém eu venho aqui na filial, parece que tá igual, né? Não parece que tá igual? Só o que acontece? Quando eu clico aqui na filial, no CNPJ, você vai ver aqui na barra de fórmula. Vou dar um zoom aqui, não sei se eu consigo dar. Na barra de fórmula você vai ver que vai estar sem formato nenhum. Sem formato nenhum. Então, deixa eu trocar a pilha do meu mouse porque ele descarregou. Então, continuando, dando andamento aqui, você vai perceber que não está no mesmo formato. Então, basicamente, a gente vai copiar. Muito bom, Euler. Você tá no trampo essas horas? Mas ele fica gravado, tá? Eu tô gravando as aulas aí. E aí eu disponibilizo no YouTube. Aí você pode participar do grupo, né? Entrando lá no grupo. E depois você pode ver a aula aí e fazendo passo a passo. O conteúdo aqui a gente vai do básico ao avançado muito rápido. Muita coisa que você não vai encontrar em curso nenhum de conhecimento prático. Então vamos prosseguir aqui. Mesma coisa, a gente vai copiar essa função que a gente acabou de desenvolver, vai vir aqui em filial e vai colar essa função aqui, ó, no C. Tem o B, tem o C, então vamos colar aqui no D. Colei no D, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só adaptar essa função, ó. Vou tirar um pouco do zoom, porque aí não dá para me ver, né? Tirar um pouco do zoom e vou trocar aqui, ó. Tudo que tiver no C eu vou passar para o B. Vamos colocar aqui no B, que é onde realmente está meu CNPJ. Pronto. Já adaptei minha fórmula. Vou aplicar para todos. E aí eu também tenho aqui meu CNPJ formatado. Temos aqui o CNPJ formatado. Você fez isso aqui, conseguiu padronizar o CNPJ de um lado e conseguiu padronizar o CNPJ do outro. Então a gente vai eliminar essas colunas. Vou deixar como colunas ocultas. Vou deixar só essa aqui como CNPJ. E aí a gente vai utilizar essas duas como parâmetro. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos fazer novamente a nossa conferência para saber se no nosso CNPJ ele está batendo sem eu precisar fazer nenhum outro tipo de formatação. Então, vou vir aqui, vou dar um PROC-V igual PROC-V. Valor procurado é o valor D, que é o valor que a gente acabou de formatar, ponto e vírgula. Matriz da tabela é a matriz do meu sistema, que também está aqui no D. E basicamente onde eu estou procurando meu CNPJ, ponto e vírgula, vou dar um 1, ponto e vírgula, 0. Enter. E deu alguma coisa errada aqui.
O que será que foi? Aqui está no D. No outro sistema também está no D. O que pode ter acontecido aqui é basicamente que aqui não tem o 0, ó. Tá vendo? Eu extraí os 2 primeiros caracteres e aqui não tem o 0, ó. Tá vendo? E já começa pelo 28. Nessa fórmula aqui, então, a gente tem que adicionar também a questão do 0 que a gente adicionou nesse aqui, ó. Então, para continuar nossa fórmula, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir no A. Vamos colocar quantos zeros precisa para poder preencher. Então, você vai escrever repete. Vai colocar o texto que você quer repetir, que é o 0. Vai um ponto e vírgula. Vai colocar o número 14, que é o número de caracteres que tem que ter um CNPJ. Vai colocar um menos. E vai colocar um num caractere. E vai contar quantos caracteres tem aqui no meu CNPJ. Fechei, dei um Enter. Retornou 0. Apliquei para os demais. Então, eu sei aqui quais CNPJs precisam adicionar um 0 aqui no meio da fórmula. Vamos voltar para a nossa fórmula principal. E eu vou adicionar esse 0 aí que eu acabei de extrair. Vou dar um Enter. 0 adicionado. Vamos aplicar para os demais. E aí tem alguma coisa estranha novamente. Esse 0 ele tem que ser adicionado aqui, ó. Por causa da nossa função, ó. Tá vendo? Então, vou extrair aqui. Vamos adicionar esse 0 nessa fórmula aqui. Então, essa fórmula vai ficar basicamente, adiciona uma linha. Vamos dar o sinal de igual. Vou pegar o 0 concatenado com esse aqui. Pronto, agora sim. Agora está correto. A gente gerou aqui o nosso CNPJ. E vamos mudar apenas aonde a gente está localizando aqui como referência. Pronto, agora está no CNPJ correto. Você vai perceber que ali ele já encontrou, né? Ótimo. Vamos aplicar para todos. Aplica para todos. E aqui aplica para todos. E aí a gente já tem aqui tudo formatadinho, acrescido 0, né? A gente adicionou aqui um 0 porque estava faltando aqui no CNPJ um 0. Aqui estava faltando 2 zeros, a gente acrescentou. Depois a gente aplicou essa formatação para ficar no padrão do CNPJ. E por último a gente aplicou aqui um PROC-V para saber se essa base é correspondente à base que está localizada na outra planilha. Ficou claro? Ficou difícil? Se perdeu aí no meio da explicação? Como que foi aí para vocês? Ai, meu Deus. Acompanhou, Gu? Difícil o raciocínio ou foi fácil? Você pegar, você entendeu aqui porque eu acabei trocando muito de campo, né? Acabei mudando de campo aí talvez ficou um pouco confuso. Mas o final, o que eu fiz aqui no final, né? Vamos dar uma revisada aqui. Eu tenho esse CNPJ aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho esse CNPJ. Esse CNPJ, ele é esse número aqui de cima aqui. Você percebe que ele não tá formado, ele não tem um número 0 aqui na frente? O que acontece? Todo CNPJ que eu tenho aqui, se ele não tiver 14 números, ele começa com 0. E aí o que acontece? A gente fez essa função aqui para adicionar o 0. E o que essa função faz? Ela repete o número 0. Então, tipo, eu coloquei 14, que eu sei que são o número de números que deve ter um CNPJ, que são 14. E aí eu subtraí pela quantidade que eu sei que tem um CNPJ.
Então imagina assim, se eu tenho 13 aqui, né, 13 números, então tá faltando um número 0, que é basicamente a lógica aqui que vai dar. Então faltou o número 0, ele adicionou o número 0 aqui, ó. Para os que não tava faltando, retornou 0, retornou nada. E para os que tava faltando 2 0, ele colocou aqui os 2 zeros. Foi basicamente isso. Depois que a gente fez isso, a gente concatenou, né? A gente unificou. Então unifiquei o 0 que estava faltando junto com o CNPJ. Feito isso, a gente aplicou aqui a nossa fórmula, que vai formatar isso aqui realmente em formato de CNPJ, né? Que é esse padrão aqui de ponto e barra. E por último a gente fez o PROC-V, que era para procurar esse valor na nossa outra planilha que a gente também formatou ela. E ficou mais claro agora. Ou não, ou tá confuso ainda. Ah, entendeu? Então beleza. Então a gente vai... Vamos continuar aqui. Então, beleza. Então, basicamente, qual que é a maior lição que a gente tem aqui? Que nem tudo é o que parece. Né, Cíntia? Nem tudo é o que parece. Então, ah tá, ficou 3 colunas ali com a mesma, porque aqui, essa coluna aqui, ó, não tem formatação, ó, tá vendo? Essa coluna não tem formatação. Essa coluna eu fiz uma unificação. Essa coluna aqui eu fiz uma extração de formatação. E essa coluna aqui eu fiz um PROC-V. Então essa coluna aqui, vou chamar ela de tratamento. 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 Essa outra coluna aqui, eu vou chamar ela de unificação. E às vezes vai acontecer isso mesmo. Eu poderia fazer tudo isso numa fórmula só? Poderia, mas eu acho que ficaria mais confuso. Se eu pegasse tudo e unificasse numa fórmula só. Então, vamos dar aqui continuidade. Finalizando aqui o nosso problema, né? Todo problema é uma chance de aprendizado. Como eu introduzi, um aluno meu ele não conseguiu fazer isso aqui porque basicamente ele não tinha tratado esses dados, né? Então aí tá uma boa prática de a gente refletir quando a gente estiver fazendo esse tipo de comparação. Vou fechar aqui essa planilha. Não vou salvar. E vou abrir uma nova planilha aqui. Vou vir aqui em planilhas. Vocês também podem me acompanhar. E a próxima planilha que a gente vai ver é PROC-V. Conseguiu fazer aí? Amiga, nem... Vamos ver aqui nossa planilha PROC-V. Vamos embora. Só não fez o PROC-V, Gu? Mas você vai fazer agora. Você conseguiu abrir a planilha aí, ó, PROC-V? Abre a planilha aí, PROC-V. Vou esperar vocês. Ali foi só um aquecimento. Só um aquecimento. Vamos agora que o negócio vai ficar bom. Vamos embora. Minha câmera aqui não quer me aparecer. Como te fala que eu não sou bonito. Tá bom, né? Então depois eu filmo. Vamos aqui. Vamos continuar, né? Filmando a tela. O áudio tá funcionando. Vamos aqui então. O que acontece? Vai lá na aba que tá escrito aluno exemplo 1. Vamos lá, vou esperar vocês aí. Aluno exemplo 1. Procura aí, porque eu tenho as abas que são professor, que são as abas que já tem a resposta, né? Então vocês já estão com o arquivo com a resposta.
Então a gente pode ir na aba aí aluno exemplo 1. Chegando aí na aba aluno exemplo 1, o que ele está me pedindo? Basicamente para mim preencher aqui, ó, as colunas nome e salário. Então a gente vai utilizar o PROC-V, que em inglês aqui é VLOOKUP. O que a gente vai fazer aqui, ó? Presta atenção. O PROC-V é uma função que busca um valor em algum lugar. Então é uma ferramenta de busca que ele vai buscar aqui os valores de nome e salário com base no quê? No CPF da pessoa. Então basicamente o que você vai fazer? Vamos lá. Igual PROC-V, certo? Que se chama procura na vertical. Você vai colocar aí, ó, valor procurado, que é o valor do CNPJ. Vai dar um ponto e vírgula. Vai selecionar aqui a sua base de dados, chamada aqui matriz da tabela, que é a base onde você está procurando os seus valores. Vai dar um ponto e vírgula e vai ter a seguinte observação. Perceba que o que eu selecionei tem 3 colunas, coluna 1, 2 e 3. E quando você quer retornar um valor, você tem que especificar qual que é a coluna que você quer retornar o valor. Então, eu quero retornar o valor nome. Tendo isso, o valor nome está na coluna 2. Eu tenho a coluna 1, que é CPF, a coluna 2, que é o nome, e a coluna 3, que é o salário. Então, eu vou colocar o número 2, vou dar um Enter, e aí não me retornou nada. Por quê? Porque eu não coloquei ponto e vírgula e o zero. Provavelmente foi isso. Agora sim. E aí você me pergunta, por que eu tenho que colocar ponto e vírgula e zero? Porque eu quero achar exatamente esse CPF aqui, ó. O seu retornou, Gu? O meu não retornou porque precisou do zero aqui. Pode ser que o seu ele entendeu por padrão que era o zero. O zero é uma correspondência exata. Então eu quero procurar exatamente o número do CPF aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 10. Dei um Enter e agora eu vou puxar e arrastar para os demais. Aqui parece que deu certo, mas tá errado, tá? Faltou alguma coisa. Aí você fala assim, não, mas tá certo, ele buscou todos. Não, mas tá... A forma que eu construí a fórmula está errada. Por quê? Se eu mudar aqui a posição do Frederico, vou colocar o Frederico aqui no lugar do Thiago, ó. Sim, ele deu um erro, ó. Ele retornou zero aqui. Mas ele não deveria. O que acontece? Se eu clicar aqui, ó, onde tá a minha seleção? Ó, tá vendo que ela desceu lá para baixo? Se eu clicar lá em cima aqui, ó, o que aconteceu? A seleção tá aqui em cima. Como eu puxei e arrastei para baixo, ela foi deslocando para baixo, ó. Olha. Então, isso a gente tem que aprender que quando a gente fizer um PROC-V, a gente tem que congelar a nossa base. E como que a gente faz isso? A gente volta no primeiro, aperta aqui o F4 e aqui o F4. Dou um Enter. Agora puxo, seguro e arrasto. Você vai perceber agora que a seleção tá normal, ó. Entendeu? Ela não desceu nem para baixo e nem para cima. Não foi para baixo, não foi para cima. Basicamente, ela congelou ali, então o risco de dar errado é muito menor do que a gente simplesmente ter deixado puxado e arrastado e achado que a função estava certa. Não é porque retornou o resultado que quer dizer que a função está certa, que foi feita da melhor forma. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer aqui pro salário. E aí, Cíntia, conseguiu fazer? Vou mostrar aqui a telinha para você, ó. A fórmula é PROC-V. Você procura aqui, ó, valor procurado, que é o F9. Você põe um sinal de igual. Antes de tudo. Isso, igual, PROC-V. Isso, abre o parênteses. Saúde. Abre o parênteses. Coloca no F9. Ponto e vírgula. Seleciona a matriz da tabela. É para selecionar tudo, tá? Você selecionou só os nomes ali. Seleciona ela toda. Isso.
Matriz da tabela, ponto e vírgula. 2. Ponto e vírgula. 0. Dá um enter. Isso aí, excelente. Isso aí. Vamos prosseguindo aqui, né? Dando continuidade. Vamos fazer aqui também pro salário. O salário é a mesma coisa, só que em vez de 2, a gente vai colocar o quê? O 3. Então, proc v, valor procurado. Agora entrou na mente? Top! Então, vamos lá. Matriz da tabela, valor procurado. Vamos selecionar aqui e vamos colocar o 3, né? E o 3 é a terceira coluna. E ele retornou aqui o salário. Só faltou eu congelar, né? Nunca posso esquecer de congelar. Vou dar um Enter e aplicar para os demais. Então a gente já conseguiu fazer aqui o proc v aqui, ó, fenomenal, fenomenal. Fenomenal proc v. Muito simples, né? A gente fez aí um proc v no nível intermediário. Então, vamos continuando aqui. Vou colocar aqui a fórmula, vou esperar aqui um pouco vocês para ver se consegue desenvolver bem. Enquanto isso, eu vou preparar até outra sala, que era para mim ter entrado com outra conta, entrei com a conta errada e acho que essa sala tem tempo. Vou olhar aqui. Vamos lá. Tá, quando eu tiver faltando 5 minutos aqui, eu vou mandar um link aqui pra gente mudar de sala e continuar aí a reunião. Se vocês conseguiram aí desenvolver o proc v, o resto é só adicionar para os demais, né? Então vamos pro exemplo 2. O exemplo 2 é a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. Só que o que muda aqui no exemplo 2? Em vez de eu selecionar a tabela, eu vou selecionar a coluna inteira. Que é mais fácil ainda, porque se eu selecionar a coluna inteira, eu não preciso travar, não preciso apertar lá o F4, né? Então, como que funciona isso na prática? Você vai colocar aqui igual proc v, valor procurado, CPF, vai selecionar a sua matriz. No último exemplo a gente fez assim, ó. Nesse exemplo a gente vai fazer assim, ó. Selecionou 1, 2, 3, ponto e vírgula e coloca o número 2. Ponto e vírgula 0. Então, Enter. Retornou aqui para mim um Bruno Alves. Vou puxar para baixo. E aí vou clicar, você vai ver que a seleção aqui não mudou. Porque não precisa travar quando você seleciona a coluna inteira ali. No caso, estou selecionando a coluna inteira porque eu não tenho nenhum... não tenho nenhum outro recurso aqui para baixo, né? Então, basicamente é isso. Calma aí, muito rápido. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Às vezes eu falo rápido mesmo, né? Eu acho que vocês estão pegando, a gente vai embora. Mas eu não tenho nenhum problema em recomeçar. Não achou a planilha? É aba 2. Você fez aqui, aluno exemplo 1. Você pode ir aqui, ó. Aluno exemplo 2. Aluno exemplo 2. Ah, tá. Beleza, bora. Vou fazer aqui também um salário, né? Que é a mesma coisa, igual proc v. Vamos pegar aqui, ó, valor procurado, ponto e vírgula. Vamos selecionar aqui os três, ó. 1, 2, 3. Ponto e vírgula. Vou colocar o número 3, porque eu quero achar o salário. Ponto e vírgula 0. Salário aqui também.
preenchido. Tranquilo? Olha, vocês estão pegando é rápido isso aí, tá vendo? Vocês é desenrolado. Próxima, vamos pra próxima. Gosto de ouvir é isso, próxima. Quando o aluno fala próxima, quer dizer que o aluno tá engajado, né? Então vamos embora. Vamos pro 3, que é o terror de muita gente. Esse aqui é o terror de muita gente. Esse aqui eu via algumas pessoas chorando. Aluno 3, aluno exemplo 3. Bugou tudo, né? Mudou a estrutura, né? Bugou o que você falou? Ah, bugou a mente. Vamos. Bugou a mente. Soco na nuca esse aqui, ó. Vamos lá que a gente vai. Vamos resolver ele aqui. Mas antes de a gente resolver... Vai, tem 9 minutos ainda nessa sala aqui. Vamos lá. Esse aqui, o que acontece? Até agora a gente viu exemplos de 1 para 1. Quer dizer o quê? Eu tinha um CPF para uma pessoa. Agora, nesse aqui eu tenho um vendedor que tem mais de um produto. Então eu tenho aqui, ó, vendedor e produto. E eu preciso aqui do quê? Vendedor e produto. Eu preciso puxar aqui todos os produtos que cada vendedor vendeu. Então, isso de maneira automática. Se eu vim aqui, ó, vendedor, e colocar um filtro, vou pôr um filtro aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui o Leandro. Leandro Almeida. Vou dar um OK. Percebe aqui que o Leandro Almeida tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes ele, ó. Ele vem 5 vezes. E aí o que acontece? Eu tenho que retornar esse Leandro. Ele vem aqui 5 vezes com esses 5 produtos para essa minha tabela aqui. Para me fazer uma tabela automática. Vou tirar o filtro. E você vai perceber que aqui em cima eu também tenho aqui, ó, vendedor. Esse vendedor aqui, eu vou mudar ele, ó. E quando eu mudar ele, eu quero que apareça para mim aqui todos os produtos que esse vendedor tem. Como se fosse realmente um filtro. Como é que a gente faz essa bodega? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai montar um contador. Tá? Aqui tem o escrito vezes. A gente vai contar quantas vezes o Leandro aparece aqui. Então vou colocar aqui, ó, igual fonte C, intervalo apenas aonde o Leandro está, ponto e vírgula, B9 de novo, aonde o Leandro está. Qual que é o critério? O critério é o nome do Leandro. Ó, então vai ficar B9, 2 pontos, B9, ponto e vírgula, B9. O que vai acontecer aqui? Ele vai me retornar o número 1. Então, eu tô falando que o Leandro 1 comprou um tênis feminino. Basicamente isso. Para ele poder contar o Leandro outras vezes, que nem eu tenho o Leandro aqui embaixo, ó, se eu puxar e arrastar, ele vai me trazer o Leandro 1 de novo. Perceba que eu tenho o Leandro aqui, página inicial, e eu tenho o Leandro aqui. Só que eu não quero que o Leandro seja Leandro 1 também aqui não. Eu quero que seja Leandro 1 e Leandro 2. Aqui seja o Leandro 2. E esse numerador aqui, ele numere, toda vez que ele achar um Leandro na minha planilha, ele vai contar Leandro 1, Leandro 2, Leandro 3, Leandro 4, porque assim ele vai fazer uma diferenciação entre os Leandros. Porque na minha base de dados o mesmo nome se repete. Então por isso que a gente tem que utilizar esse contador. E que a gente vai fazer o que na nossa função aqui, ó. No vezes, a gente vai travar esse B9 aqui, ó. A gente vai travar ele. Quando a gente puxar e arrastar para baixo, o que vai acontecer? Você vai perceber que o B9, eu travei só a coluna, faltou eu travar a linha também, tá? Então, tem que travar a linha também. Então, você vai colocar um cifrão no começo e no meio aqui do B9. Vou puxar e arrastar para baixo. Agora você vai ver que ele encontrou o Leandro, ele colocou Leandro 2. Perfeito. Então, o segredo da fórmula aqui é a gente travar a primeira e puxar o intervalo. Por quê? Porque ele selecionou, tá vendo? E aqui ele selecionou de B9 a B15, então ele selecionou daqui para baixo. E se eu continuar descendo, o que vai acontecer? Ele vai continuar selecionando, ó. Ó a Eliane. Eliane ele selecionou daqui até aqui. Ela contou, a Eliane tem 4 vezes. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Não, nome feio, né? Eliane. Com muito respeito.
Com muito respeito a todas as Eliane no Brasil, mas eu quase não consegui pronunciar. Eu acho que eu tenho a língua presa, não sei. Vamos lá. E aí, algum comentário aí? Aí vamos puxar e arrastar lá pra baixo lá. E aí o que que acontece? Agora eu tenho um numerador que ele vai diferenciar ali cada produto. Então eu tenho aqui, ó. Se eu filtrar aqui só o Leandro, vamos lá. Leandro. Agora eu tenho Leandro 1, Leandro 2, Leandro 3, Leandro 4, Leandro 5. Perfeito. Tudo certo até aí? Conseguiu acompanhar? Conseguiu fazer o numerador? Perfeito. Você é muito craque. Conseguiu, Gustavo? Ou tá batalhando? Onde é que você se perdeu? Vou dar um zoom aqui na fórmula pra você. A fórmula aqui, ó. Vamos abrir a lupa. Lupa! Sabe o que é a lupa? Agora sim, eu dou um zoom aí, ó, meu amigo. Conseguiu? Então, basicamente você vai travar o B9, você vai pôr 2 pontos, colocar o B9 de novo, porque você vai, toda vez que você descer um para baixo, ele vai descer um, mantendo a seleção principal. É basicamente isso, ó. Que nem esse de baixo aqui, ó, tá vendo? Selecionou um e o 2. É isso mesmo, essa fórmula. Tá dando none? Você tá colocando um sinal de igual? Tá assim, ó, conte.c. Tá selecionado? Tá azulzinho? Consegui mandar um print aqui. Aqui, ó, B9, 2 ponto e vírgula, deixa eu ver o que você escreveu aqui. Conte C. Eu acho que o seu Conte C tá com E ali, ó, por isso. O seu Conte C tá errado, ó. Você escreveu Conte C, o T é mudo. É por isso. O T é mudo e você meteu um Ezão ali. Ah, sabia, lógico que você sabia. Você é incrível. Certeza você sabia. Bora, então bora. Então, beleza. Vocês estão expert. Chamada termina em breve, em 1 minuto. Vou abrir outra chamada aqui. Antes que caia tudo. Iniciar agora, né? Esse Google aqui não me ajuda. Não, meu amigo. Commit. Um minuto, qualquer coisa eu mando no grupo, tá? Eu não consegui mandar aqui. Vou trocar minha conta do. Caiu. Maravilha. Estamos novamente. Estamos novamente depois de uma queda, né?
pessoal derruba nós. O inimigo não vai vencer, não. Vou continuar que vai dar tudo certo. Mandei aí o link aí pra vocês. Mandei o link, Gustavo Apostos. Vamos embora. Beleza, a gente tá aqui, né? A gente criou basicamente aqui um contador, aplicou para todos e agora vamos criar uma chave. Essa chave vai funcionar como? Vamos basicamente colocar aqui igual o valor número 1 concatenado com o valor do vendedor que tá aqui, ó. Você vai fazer isso aqui. Vai travar o vendedor, dá um F4. Vou puxar e arrastar para os demais. E aí eu tenho Carlos 1, Carlos 2, Carlos 3, Carlos 4, Carlos 5 e assim sucessivamente. A mesma coisa, eu vou criar uma chave semelhante aqui, ó. Então eu vou chamar aqui de chave. E essa chave eu vou dar. Vou colocar aqui o número de vezes que se repete e o nome da pessoa. Toda vez que você for fazer um PROC-V, você tem que ter um dado em comum. Então a gente vai criar esse dado aqui. Então a gente tem um Leandro agora. Temos a chave aqui de todo mundo aqui, ó. Perfeito? Basicamente isso que a gente tem que fazer. Agora o resto vocês sabem. O resto já tá na mente de vocês. Porque vocês aprenderam. Então vamos lá. Igual PROC-V. Valor procurado. Vamos procurar esse Carlos. O Carlos vamos procurar na onde? Vamos procurar nessa tabela aqui. Onde a gente vai selecionar a coluna-chave que a gente criou. Porque a chave bate com a chave. Vamos selecionar até produto. Feito isso, a gente quer retornar quem? O nome do vendedor. Qual que é o nome do vendedor? É a coluna 2. Ó. Coluna 1 está com a chave, coluna 2 está com o nome do vendedor. Então ponho 2.0, dou um Enter. Retornou aqui o Carlos. Puxei e arrastei. E aí eu tenho aqui, ó, Carlos 1, Carlos 2 e Carlos 3. Será que o Carlos só tem 3 produtos? Vamos ver agora aqui. Tira essa prova real. Carlos só tem 3 produtos. Calça feminina, boné e relógio. Vou limpar. E a gente sabe que Carlos só tem 3 produtos. Vamos personalizar aqui essa função aqui. A gente fez o PROC-V. E para ele não aparecer ND aqui, dos demais, então a gente vai usar uma função chamada FIERRO. FIERRO. Se esse valor aqui do PROC-V der um erro, eu quero que ele retorne nada. Basicamente isso você vai fazer, ó. Se erro, colocar o PROC-V dentro, ponto e vírgula, e vou colocar aqui aspas duplas fechada, que significa nada. Vou dar um Enter, vou aplicar para todos.